primeiro que você falou foi a questão de que várias pessoas, vários abusadores, quem faz pornografia infantil, pega fotos de crianças na internet. Às vezes, então, tipo assim, essa era digital que a criança nasce e o pai bota ali uma fotinha de toalhazinha, uma fotinha mais à vontade, isso é arsenal pra galera. E às vezes os pais nem estão dando conta disso. Que pode ter o filho dele pode estar num arsenal desses caras Pode aí. ser alvo de um abusador e ele tá Cara, dando munição. É, assim, tem uma fala que eu também tenho o maior cuidado, que assim, a gente tem que decidir, escolher o que é material, por exemplo, de empoderamento infantil, se assim a gente pode dizer, né? Que a gente vê muitas crianças hoje com redes sociais, etc., por mais que esteja escrito lá, monitorado por pai e por mãe, qual é a real necessidade e utilidade daquilo. E então, assim, o que é combustível para empoderamento infantil, se a gente pode falar nisso, e o que é combustível para abusador sexual de crianças. Porque, assim, eu não sou uma pessoa que eu vou fazer com que os pais fiquem neuróticos, do tipo, não pode usar. Até porque, assim, se eu falei que houve pediatra que abusou, que houve professor que abusou dentro de sala de aula, e que tem gente que abusa dentro de casa, você pensa assim, então eu vou ter que andar com meu filho amarrado em mim para cima e para baixo, não vou poder deixar em lugar nenhum, jamais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção dos riscos da internet. A internet ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, e a gente sabe, se inúmeros adultos diariamente caem em golpe, se todo mundo algum dia ali tangenciou ser vítima de um golpe, todo mundo aqui se acha super inteligente, sabe que presta atenção, não, eu sou esperto, eu sou um malandrão, jamais cairia em golpe. Todo mundo ali já teve um dia que olhou no Instagram, você fala assim, pois aqui tá errado, mas vou dar uma clicada aqui só de curiosidade, sabe? Tipo, quantas vezes chega lá mensagem? Eu recebo, eu acho que todo dia, 10 vezes por dia. Clique aqui para ter o seu selo de verificação do Instagram, piriri, parará. Aí tu naquela... Porque muitas das vezes os criminosos, eles trabalham como? Com esses sentimentos da gente. Né? Sentimentos, às vezes, seja de curiosidade, de ansiedade, de estar bem informado, de ser o primeiro a reportar toda e qualquer notícia. Então, a gente ouviu agora, ó, hoje aconteceu isso assim, clique aqui antes... para saber a íntegra do vídeo, tu vai lá, tu nem lê, tu nem percebe. Então, se nós, adultos, inteligentes, estamos suscetíveis a inúmeros tipos de golpes e crimes na internet, que dirá de uma criança e um adolescente? Por exemplo, coisa muito comum, além disso, deles capturarem fotos, etc. O que às vezes pode acontecer? Criança tem um perfil com ali poucos seguidores, aquela coisa mais assim, não, são só para os conhecidos da escola. Do dia para a noite a criança começa a ganhar seguidor. Do dia para a noite começa a aparecer um monte de gente estranha. E ao mesmo tempo que os pais falam assim, o que é isso? Mas parece que fica pô, estranho, mas é legal, né? O número de seguidores está aumentando. Pô, é estranho, mas estão dando like aqui nas minhas fotos. E às vezes você vê um monte de estrangeiro em idiomas ali que você não sabe nem o que estão escrevendo. O que por vezes acontece? E recentemente teve uma operação, e tudo que eu falo aqui é porque foi noticiado na imprensa, então nada do que for dito aqui tramita sob sigilo. Então, o que eles faziam? Existia uma organização, por exemplo, de agências de modelo, atores que faziam os books, etc., para as crianças e vendiam essas imagens das crianças e também, às vezes, os dados, enfim, nas redes, tipo Deep Web, de grupos que a gente sabe que existem ambientes, da mesma forma que no mundo aqui do contato físico, que existem ambientes de pessoas que gostam de salgadinho, a turma do açaí, a turma da maromba. No ambiente virtual é a mesma coisa. Eles vão se identificando de acordo com os gostos e aí eles vão se encontrando em plataformas específicas, em grupos específicos para terem afinidades ali no que eles querem e no que eles podem também oferecer. E esses dados das crianças eram oferecidos. Então, às vezes, a rede social do seu filho, do dia para a noite, começava a pipocar de seguidores sem ter um motivo, assim, sem nada ter acontecido. E era por conta disso, de criminosos sexuais que estavam compartilhando os dados. Outra coisa que você falou também que eu fiquei assim pensando, foi essa questão que você falou da pornografia. Assim, gente que é homem aqui, pô, não é ser hipócrita. Todo mundo sabe como é que é lá a parada do pornô lá, os sites pornográficos. E a gente já recebeu também alguns convidados aqui que trabalham nesse meio. E a gente sabe que, tipo assim, os filmes pornôs, alguns, eles têm uma tendência a parecer meio com um estupro.
tem uma tendência também a aparecer um pouco como um abuso, porque, tipo assim, você vê lá várias... Se você abre num site pornô, você vê lá gente com roupa de estudante, essas coisas. A polícia, não sei, tem alguma coisa, tipo, olhando esse lado, essas situações, Pra quem acontece produz alguma conteúdo, investigação né? sobre essa produção de conteúdo. Porque por mais que não seja assim, pô, é coisa infantil ali, adolescente, mas, pô, a gente sabe, Influencia. entendeu? Você sabe que tem uma tendência ali, é meio que tendencioso. E aí eu vou jogar combustível aqui então na nossa conversa e muito na linha da gente pensar junto, sabe? Porque eu acho assim, a gente só constrói. Às vezes a gente reclama muito de muita coisa e o mundo somos nós. O mundo não é um extraterrestre que está aqui. Quem toma decisões somos nós. Então, assim, se a forma de educação de uma escola não te agrada, o que você faz? Você vai e muda seu filho de escola. Então, da mesma forma, eu acho que a gente consegue, assim, com movimentos como esse, num bate-papo às vezes descontraído, a gente trazer assuntos, por exemplo, sites pornográficos. A gente sabe que tem conteúdo ali de A a Z, tanto de lugares quanto de pessoas. E quantas vezes a gente vê não só nomes que de alguma forma indicam um grau de violência, Sim, tipo verdade. estupro mesmo, tá lá, estupro, né? Seja de pessoa adulta ou não, é crime, ponto. Então tá ali, estupro, incesto, ou meninas que até estão ali, ó, acima de 18 anos, mas que aquela menina, por condições ali fisiológicas, biológicas, você vê que ela aparenta Tem menos. ser menor de idade, e além disso ainda é infantilizada. Então ela bota uma Maria Chiquinha, ela veste uma roupa de colegial, entendeu? Aí ela tem ali, ela não tem seios, às vezes ela não tem um corpo, ela tem um corpo de adolescente, ou até de criança, e a gente vê tudo isso. Aí eu vou trazer outra questão para a gente polemizar, a questão das músicas, que muitas vezes a gente ouve determinadas músicas, assim, eu mesma às vezes me pego dançando com uma música maravilhosa, caramba, que batidão bonzão, aí eu vou prestar atenção na letra, quando eu presto atenção na letra eu falo, ih, caramba, Não é aquilo ali. eu falei, ih, caramba, não tem poesia e romance aqui não, sabe? Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Até que ponto aqueles conteúdos ali, em princípio, não são conteúdos criminosos, entendeu? Então não deveria ter uma investida da polícia. Mas aquilo dali, o que ele reflete? A nossa sociedade. Se está ali, se alguém produziu, e você concorda que a indústria pornográfica, ela movimenta dinheiro. Ninguém faz aquilo assim, hashtag pornografia por amor. Não, Entendeu? Aquilo dali movimenta dinheiro. Demais. Então, assim, na verdade, assim, para ter aquela oferta é porque tem uma demanda daquilo. Positivo. Então, assim, o quanto que a gente tem que questionar, quantos, às vezes, valores, etc., da gente não estão deturpados. E tem gente até que fala que essa questão da pornografia, de que forma que ela acaba desvirtuando o sexo. No seguinte sentido, você olha aquilo, às vezes você toma aquilo como tipo assim, aquilo dali é o padrão, é o normal, é o todo dia. Aí eu vou de novo comunicar isso muito com a questão do consentimento, nada contra, não é ser puritana, não é disso que eu estou falando. Mas até que ponto, em muitos daquele, aí eu vou fazer um link lá na frente, a gente não objetifica a mulher de alguma forma. Né? Porque você olha, você deseja aquela mulher que está ali performando num filme pornográfico. Mas de alguma forma você fala assim, eu daria a mão para ela, apresentaria ela aqui, ela seria minha esposa, mãe dos meus filhos. Então, assim, quantos questionamentos que eu acho que são extremamente importantes e interessantes, ou até que ponto a gente vê, às vezes, a violência sexual de uma forma para meninas e de outra forma para meninos. Então, assim, muitas das vezes a gente vê uma cultura de inicialização do menino. É muito legal. O menino ser garanhão desde novinho, seja filme, seja levando para determinados ambientes, seja estimulando. Se aquilo é feito com a menina, não pode, porque além dos valores morais, é crime. Mas com o menino não é crime? Por quê? Quem foi que disse que não é? Então, assim, a gente às vezes acaba balizando isso e isso é muito ruim. Isso também dificulta, às vezes, na pessoa se ver como nessa condição de vítima. Então, só para fechar aquela chave, eu acho muito importante a gente orientar, a gente conseguir ter conversas sobre isso. Quantas e quantas pessoas, às vezes, adultas viram para mim e falam assim, Paula, só depois de muitos anos que eu fui me dar conta que eu era vítima. Um exemplo, adulto que colocava filme pornográfico para ver no meio das crianças, da família, se masturbando e vendo filme.
Entendeu? Algumas crianças às vezes podiam achar assim, não, eu só achava aquilo, não achava aquilo bom, porque eu achava que ele estava traindo minha mãe, que ele estava traindo a minha tia. Mas aí vem muito dessa cultura também da gente achar assim, não, mas ele tá só vendo um filme pornô. Mas ele tá de alguma forma se excitando, se estimulando sexualmente com a participação de uma criança. É crime, é crime.